Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Livro Enoque capítulo 01 ao 20. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. O livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia, na totalidade, em Etiópia. Por esta razão, também é chamado de Enoque Etíope. Capítulo 1. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda a iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falar com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto via uma santa visão dos céus. Estes anjos me mostraram dois deles, eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. 3 A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o santo e poderoso, o Deus do mundo. 4 O qual pisará sobre o monte Sinaí, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder do céu. 5 Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizados. 6 Grande temor e tremor se apoderaram deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os. 7 Mas a ele será dada paz, ele preservará os eleitos e para com eles exercitará a clemência. 8 Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Capítulo 2 Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o ínico, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana, que foi feita e cometida contra ele. 2 Citado por Judas, versículo 14, 15. Capítulo 3 Todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. 2 Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. A visão da terra, e entendem o que deve acontecer, desde o princípio até o seu fim. Entre eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água, e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam-na. Capítulo 4 Eles consideram e veem cada árvore, como aparecem para depois murchar, e toda a folha, para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Capítulo 5 Novamente eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Capítulo 6 Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo, e sabendo que ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós. 2 Que as obras desde o princípio de todo ano existente, que todas as suas obras são obedientes a ele e invariáveis, assim como Deus determinou. Assim todas as coisas acontecem entre eles veem, também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. 4 Mas tu resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade, e malditas são as palavras em tua boca poluída contra a sua majestade. 5 Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. 6 Portanto teus dias te amaldiçoarão, e os anos de tua vida perecerão. Execração perpétua se multiplicará, e não obterás misericórdia. 7 Nestes dias tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão. 8 Eles te execraram com tudo que não é divino. 9 Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdaram a terra. 10 Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. 11 Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão, e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência, e não repetirão transgressão. 12 Eles não condenaram todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará, e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria, e com paz, para sempre, em toda a duração de sua existência. Capítulo 7 E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. 2 Quando os anjos, 3 Os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. 3 No texto aramaico lê-se sentinelas. 3 Então seu líder Sameasa disse-lhes, eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento. 4 É que só eu sofrerei por tão grave crime. 5 Mas eles responderam-lhe e disseram, nós todos juramos. 6 E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção mas executamos nosso empreendimento projetado. 7 Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram, por mútuo juramento. Todo seu número era 200, os quais descendiam de Ardis. 4 Qual é o topo do monte Armon? 4 De Ardis. Ou, nos dias de Gerad. 8 Aquele monte portanto foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre ele. 5 E amarraram-se por mútuo juramento. 9 Estes são os nomes de seus chefes: Sameasa, que era o seu líder, Uracabaramiel, Aquibiel, Tamiel, Ramael, Danel, Asquiel, Saracniel, Azael, Armers, Batael, Anani, Zaveb, Sansaviel, Etael, Turel e Omiael, Araziel.
Eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. 6. O texto aramaico preserva uma lista anterior dos nomes destes guardiães ou sentinelas: Semiasa, Arrecofi, Rantel, Cocabel, Ramel, Daniel, Zequiel, Baraquel, Azael, Hermoni, Matarel, Ananel, Stauel, Sanciel, Sariel, Tumiel, Turiel, Iomiel e Adiel. 10. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. 11. As mulheres conceberam e geraram gigantes. 7. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta a esta secção: e elas, as mulheres, geraram a eles as sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem mataram, os Nafelim, e os Nafelim trouxeram, ou mataram, os Eliode, e eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro dos Jubileus 12, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. 3. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los. 14. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro. 8. E para beber seu sangue. 8. Sua carne, um depois do outro, ou de uma outra carne. Nota que esta frase pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra. 15. Então a terra reprovou os injustos. Capítulo 8. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. 2. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. 3. A Mazaraca ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. 4. Armers ensinou a solução de sortilégios. 5. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. 9. Observadores das estrelas. Astrólogo. 6. Acbiel ensinou sinais. 7. Tamiel ensinou astronomia. 8. Azaradel ensinou o movimento da lua. 9. Aos homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Capítulo 9. Então Miguel e Gabriel, Radael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus, e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra, e toda a iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram um ao outro: esta é a voz de seus clamores. 2. A terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. 3. Agora-te, ó Santa dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo: obtém justiça para conosco com o Altíssimo. 10. Então eles disseram ao seu Senhor, o Rei: tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre, e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. 10. Obtém justiça para conosco. Literalmente, traz julgamento para nós. 4. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. 5. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas no céu. 6. Ameaça também tem ensinado os sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado. 7. Tem descoberto crimes a elas. 11. Descoberto crimes, ou revelado estes sinais. 8. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. 9. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. 10. É agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam a 11 e queixam-se até o portão do céu. 12. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas antes de elas existirem. 13. Tu conheces estas coisas e o que tem sido feito por eles, já tu não falas a nós. 14. Ó aqui, por conta destas coisas, devemos fazer contra eles. Capítulo 10. Então o Altíssimo, o grande santo, falou. 2. Enviou a Arsai-Alaliur. 12. Ao filho de Lamesh. 12. Arsai-Alaliur. O texto em grego lê-se Uriel. 3. Dizendo: diz a eles em meu nome, esconde-te. 4. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá, as águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. 5. É agora, ensina como ele pode escapar, e como sua semente pode permanecer em toda a terra. 6. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lançam nele. 7. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. 8. Lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face, para que ele não possa ver a luz. 9. No grande dia do julgamento lança-o ao fogo. 10. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia a vida a ela, para que eu possa receber. Lá 11. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram. 12. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. 13. A Gabriel também o Senhor disse: vai aos bastardos. 13. Aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens, traga-os e excita-os uns contra os outros. Faça-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. 13. Bastardos. 14. Eles rogaram a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna, e que eles possam viver, cada um deles, 500 anos. 15. A Miguel, igualmente o Senhor disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Sameasa, e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-mamados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre, seja completado. 16. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos, lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. 17. Imediatamente depois disso ele, 14, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. 14. Ele,
Sameasa 18 destrói todas as almas viciadas na luxúria. 15. E a descendência das sentinelas, pois eles tiranizam a humanidade. 15. Luxúria. 19. Que todo opressor pereça na face da terra. 20. Que toda má obra seja destruída. 21. A semente da justiça e da retidão apareça, e o que é produtivo torne-se uma bênção. 22. Justiça e retidão serão plantados para sempre com prazer. 23. Então todos os santos darão graças, e viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período de sua juventude e seus sábados serão completados em paz. Naqueles dias toda a terra será cultivada em retidão, ela será totalmente cultivada com árvores, e será cheia de bendições. Toda árvore de delícia será plantada nela. 24. Vinhas serão plantadas, e a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade. Toda semente que nela será semeada produzirá 1000 por uma medida, e uma medida de olivas produzirá 10 prensas de óleo. 25. Purifica a terra de toda a opressão, de toda a injustiça, de todo o crime, de toda a impiedade, e de toda a impureza que é cometida sobre ela. Extermina-as da terra. 26. Então todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me abençoarão, e todos me adorarão. 27. A terra será limpa de toda a corrupção, de toda a punição e de todo o sofrimento. Eu não enviarei novamente dilúvio sobre ela, de geração em geração para sempre. 28. Naqueles dias eu abrirei tesouros de bênçãos que estão nos céus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra, e sobre todos os trabalhos e labores do homem. 29. Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo, em cada uma de suas gerações. Capítulo 11. Não tem. Capítulo 12. Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado, e o que havia acontecido. 2. Ele esteve totalmente engajado com os santos, e com as sentinelas em seus dias. 3. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da Paz. 4. É isso que as sentinelas chamaram Enoque, o escriba. 5. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. 6. Fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. 7. Que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados, pois eles não se regozijaram em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentaram a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Capítulo 13. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra-te. Ele te amarrará. 2. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. 3. É por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. 4. Então partindo dele, falei a eles todos juntos. 5. Eles todos ficaram apavorados e tremeram. 6. Abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. 7. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. 8. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadam. 16. As quais estão da direita para o oeste de Armon, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. 9. Eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim, e caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus, e reprová-los. Quando eu acordei fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obel-Seiael, que está situada entre o Líbano e Senezer. 17. Com suas faces escondidas. 17. Líbanos e Senezer. Líbano e Senir, próximo a Damasco. 10. Relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto, e meu sonho. 11. Comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo 14. Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo. 18. De acordo com aquele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne, e com meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. 18. Os quais pertencem ao mundo, ou os quais são da eternidade. 2. Eu entendi com o coração. Assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou, e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. 3. Julgamento passou sobre vós. Vosso pedido não vos será atendido. 4. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu. Ele disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo quanto o mundo existir. 5. Mas antes destas coisas tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos, não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. 6. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos. 7. Mas chorareis e suplicareis em silêncio. As palavras do livro que eu escrevi. 19. Mas chorareis, eu escrevi, ou, assim também, a despeito de vossas lágrimas e orações, não recebereis nada, de tudo o que está contido nos registros que eu tenho escrito. 8. Uma visão então me apareceu. 9. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me. Estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. 10. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui, até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante, 20, rodeou-o, a qual começou a golpear-me com terror. 20. Chama de fogo vibrante. Literalmente, uma língua de fogo. 11. Nesta chama de fogo vibrante eu entrei. 12. Aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso.
Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. 21. Uma chama queimava ao redor dos muros e seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me, e um tremor de medo apoderou-se de mim. 21. Num céu tempestuoso. Literalmente, e seu céu era água. 13. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei 14 e vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. 15. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. 16. Seus pisos eram de fogo, acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. 17. Eu examinei atentamente e vi que ela continha um trono exaltado. 18. A aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. 19. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. 20. Olhar para ele foi impossível. 21. Alguém grande em glória assentava-se sobre ele. 22. Cujo manto era mais brilhante que o sol, e mais branco que a neve. 23. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face, o glorioso e efulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. 24. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele, entre as miríades de miríades. 22. Que estavam diante dele. Para eles santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado, que estava próximo dele, não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face, e trêmulo. Então o Senhor com sua própria boca chamou-me, dizendo: aproxima-se aqui acima, Enoque, a minha santa palavra. 22. Miríades de miríades. 10.000 vezes 10.000. 25. Ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo até a entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. Capítulo 15. Então dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu escriba da retidão, aproxima-te para cá, e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. 2. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. 23. Uma ímpia descendência. Literalmente, gigantes. 3. Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna, vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. 4. Estes, contudo, morrem e perecem. 5. Portanto, de agora em diante eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. 6. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. 7. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. 8. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. 24. Note as muitas implicações dos versículo 3. 8. Com respeito à progenie dos maus espíritos. 9. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens. 25. Os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. 25. A palavra grega para nuvem aqui, nefelas, pode ocultar a mais antiga leitura. Napheleim, Nefilim. 10. Eles causarão lamentação, nenhuma comida eles comerão, e terão sede, eles se esconderão e não. 26. Se levantaram contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. 26. Não. Quase todos os manuscritos contêm esta negativa, mas Charles, Knibbe e outros acreditam que o não deve ser deletado para que na frase leia se levantarão. Capítulo 16. É quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. 27. Assim eles perecerão, até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. 27. Que sua carne esteja sem julgamento, ou sua carne será destruída antes do julgamento. 2. Então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu. 3. Dize, no céu tens estado, coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti. Contudo tens conhecido um reprovável mistério. 4. É isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado o mal sobre a terra. 5. Diz a eles, nunca, portanto, obtereis paz. Capítulo 17. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia. 28. A aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram assumiram a semelhança de homens. 28. Onde havia, ou onde eles, os anjos, eram semelhantes. 2. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. 3. Eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda espécie de relâmpagos. 4. Então eles levaram-me a um arroio murmurante. 29. E há um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vi a um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desagou no grande mar para o oeste. 29. Há um arroio murmurante, literalmente, a água da vida, a qual fala. 5. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão, para onde toda a carne migra, e vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. 6. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Capítulo 18. Eu então examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para
tornar toda a criação, e para preservar a fundação da terra. 2 Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. 3 Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. 4 Eu vi os ventos ocupando o céu exaltado. 5 Surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. 6 Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do sol e de todas as estrelas. E sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. 7 Eu vi o caminho dos anjos. 8 Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul. 9 Onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras. 3 Em direção ao leste, e 3 em direção ao sul. 10 Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite, e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. 11 Lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. 12 Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. 13 Nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto, ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. 14 Lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espírito suplicando-me. 15 Então o anjo disse: Este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas, é das hostes do céu. 16 As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Capítulo 19. Então Uriel disse: Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes. 2 Sendo numerosos em aparência. 30 Profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. 30 Sendo numerosos em aparência, ou, assumindo muitas formas. 3 Eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via as coisas. Capítulo 20. Continuação está no próximo vídeo. Obrigado a todos. With